que o primeiro sangue foi derramado lá atrás, quando Adão saiu do Éden. Deus matou um animal, como vocês sabem, e fez uma túnica de pele de animal para eles, porque eles estavam nus. E eles já não queriam mais ver o Senhor. Já pensaram que alegria que é, irmãos? A gente nem sabe o que é isso. Sabe o que é estar num lugar onde todo o bem habita? Não existe nenhum tipo de mal. Mas o que é melhor ainda, todo dia o Senhor passava lá e conversava com Adão, com Eva. Eles tinham um convívio cara a cara com Deus. Olha que prejuízo que trouxe o pecado. Nós precisamos de misericórdia. E encontramos misericórdia no sangue de Jesus. E nós não devemos desanimar com nenhuma dificuldade na nossa caminhada. Seja o que for, é menor do que o poder de Deus. Haja o que houver, nós não voltaremos atrás. Ele falou, não desfalecemos, quer dizer, nós não desmaiamos, não fico julgado pelos cantos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Aqui ele está falando do pecado. Nós rejeitamos isso, porque nós estamos cobertos. Irmãos, uma coisa nós temos que entender. A nossa natureza pecaminosa não morreu. Ela está dominada pela natureza divina de Cristo em nós. Mas em nós, a natureza de pecado está aí. Se nós nos afastarmos do convívio com Cristo, se nós começarmos a viver uma vida natural, é como alguém que perde a imunidade, daqui a pouco começa a se multiplicar coisas más, e acontece o que está escrito, não extingais o Espírito. No outro ponto fala, não entristeçais o Espírito da graça. No outro ponto fala, não recebais a graça de Deus em vão. Então nós temos que nos manter firme nessa nossa vocação espiritual, porque o nosso adversário, ele como um leão, anda em volta da igreja, buscando a quem possa tragar. Mas na nossa resiliência, na nossa resistência, nós vamos rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. Porque as pessoas que praticam atos abomináveis, eles fazem escondido, porque eles sabem que aquilo ali é horrível. Eles fazem escondido. Mas nós praticamos a nossa obra em Deus, nós não temos o que esconder de nossa vida. Essa é a proposta dele, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, que esse era um problema. Em Corinto, irmão, a obra de Deus frutificou muito, a graça floresceu, os dons de Deus floresceram, mas o nosso inimigo, ele é astuto, ele vai exatamente aonde tem riqueza para roubar, e ali começaram a acontecer coisas muito desagradáveis. Paulo chegou a ter que entregar alguém lá, nas mãos do inimigo, porque eles começaram a conviver com o pecado como se fosse coisa normal, e não é normal. Nós nunca podemos fazer do pecado a nossa prática. Isso estava acontecendo em Corinto. E Paulo percebeu isso. E ele foi bem duro nas cartas. A primeira carta ele falou bem forte, até que ele, depois nessa segunda carta, ele falava de ir lá mesmo, pessoalmente. Por quê, irmãos? Por quê? O mal, olha, dentro de nós, ele está escondido aqui. Tem doenças que são contagiosas. Se pega um atleta, dependendo do contato que ele tiver com uma doença contagiosa, aquela doença passa para ele, mesmo sendo atleta. Agora, se um atleta tocar numa pessoa com uma doença contagiosa, a saúde dele não passa para o atleta, para o doente. A saúde do atleta não passa para o doente, mas a doença do doente passa para o atleta. Essa é a questão do convívio com o mal. As más conversações corrompem os bons costumes, mas nas santas conversações nós seremos edificados. É a proposta da palavra do Senhor. Ele estava falando isso aí. Nós temos que andar como se Deus estivesse aí, está mesmo, como se estivesse ao nosso lado, olhando tudo que nós estamos fazendo. Agora, alguns não aceitavam o Evangelho,
Outros queriam anunciar um evangelho distinto. Ele fala uma palavra forte, mas se o nosso evangelho está encoberto é o seguinte, não dá para ser compreendido, ele está escondido da compreensão. Ele fala, é porque o Deus desse século, sabe quem que é o Deus desse século? O inimigo. Cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, porque quem não crê, o inimigo consegue cegar toda a compreensão dele. Mas quem crê, Deus começa a abrir a compreensão dele da graça. Compreender a graça não é compreender detalhes de mistério, não. Não é conhecer toda a Escritura, não. Conhecer a graça é realmente conhecer a proposta de Cristo com o ser humano, porque é transformar o que ele propõe é nascer de novo, ser uma nova pessoa. Essa é a transformação proposta pela palavra de Deus. Tem muitos crentes, irmãos, que estão na igreja, mas nunca nasceram outra vez. Mas os que nasceram outra vez, às vezes conhecem pouco, mas conhecem o suficiente para fugir do pecado, manter pela fé a condução espiritual e vai chegar lá na glória. Porque está escrito, não é dos sábios, não é dos entendidos, está escrito assim, o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelou aos pequeninos, porque assim aprove ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que é pequenininho, mas sabe, Senhor, eu guardo em mim o cuidado no meu relacionamento contigo. Essa é a palavra de Deus, o Deus desse século. Triste coisa chamar de Deus um Deus com letra minúscula, mas é o que ele está fazendo aí. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olha, irmão, o próximo passo, a guerra vai passar e vem a vinda do ímpio. Todo canto se vê falar de guerra. Na Europa estão preparando para a guerra. Estão preparando. Eu tenho um amigo lá que já recebeu instrução para fazer estoque de alimentos. Estão preparando para a guerra. Ela pode ser deflagrada uma guerra maior a qualquer momento. Mas a maior guerra que existe já foi deflagrada lá quando Adão saiu do Éden. É a guerra do diabo contra o ser humano. Essa é a pior guerra que existe. E todo mundo que vive aqui, sem conhecer a Cristo, está prisioneiro nessa grande guerra. Mas nós estamos soltos. O Senhor falou, se o Filho vier e vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos, somos livres, ainda que prisioneiros dele. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo falava de si e também nós podemos falar e repetir. Temos esse poder em vaso de barro, porque ele mesmo percebia suas limitações. Deus forçou Paulo a conhecer seus limites, e nós também temos que conhecer os nossos. Quando a pessoa fica muito arrogante, muito cheia de si, ela não percebe mais, ela perde a noção da realidade, ela não percebe mais seus limites, ela consegue só ver limite nos outros, ela não percebe mais seus limites. Aí começa o perigo extremo. Mas quando nós somos contidos em nossos limites, nós percebemos a nossa fragilidade, nós percebemos que nós somos apenas conservados pela misericórdia de Deus. Nós não conquistamos nada, foi Cristo que conquistou para nós. Vocês lembram que o Senhor